o que acontece na Semana Santa. Jesus, na última ceia, ele diz uma frase que tocou muito o coração dos apóstolos e também o de cada um de nós até hoje. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de pessoas prisioneiras no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, foram levadas a forças para fora dos galpões e obrigadas a se colocarem em fila, enquanto um dos oficiais, de forma arrogante, com a metralhadora na mão, olhava para eles e disse a alguns deles: você, foi numerando as pessoas e apontando com o dedo, e obrigou-as a subir a um caminhão. Aqueles olhos ameaçadores, aquele rosto malvado, e muitas pessoas a tremer ao ver tudo aquilo que acontecia. E aquela pobre gente, aquela que subia aquele caminhão, e aquelas pessoas que viam seus amigos indo ali, sabiam o que esperava por eles: uma morte atroz no bunker da fome. Entre aqueles que subiram ao caminhão estava um pai de família, uma pessoa, um homem no meio daqueles que tinham se salvado por aquela vez, com voz humilde, serena, ousa se aproximar do oficial, sem medo, e pede para ele para ir no lugar de uma pessoa, um pai de família, que estava naquele caminhão. O oficial, surpreendentemente, aceita, pega esse homem e o joga para dentro do caminhão. Esse homem era um sacerdote, era um padre católico. E o que acontece ali? Esse voluntarioso e heróico sacerdote não se entrega para salvar só a vida de uma pessoa, só a vida daquele homem. Francisco Gajowniczek, tem nome. Não só a vida daquele homem que voltava aos braços da sua esposa e seguramente dos seus filhos. Ele vai ali para acompanhar todos aqueles que estavam destinados ao mesmo suplício que ele, naquele bunker da fome. Ele acompanha aquelas pessoas, fica com elas, confessa-as, consola-as, deu-lhes esperança, preparou-as para a vida eterna, a vida em abundância, a vida com maiúscula. Sim, todos eles morreram, mas com a certeza de que não chegavam ao fim, mas ao início de uma vida nova, com Cristo. São Maximiliano Maria Kolbe era esse voluntarioso sacerdote, homem bom, de coração generoso, que encarnou na sua vida o que Cristo nos ensinou com a sua própria. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Foi o amor que levou nosso Senhor a fazer esse homem como nós, menos no pecado. Foi o amor que levou Jesus a pregar a boa nova, a perdoar os pecados. E por que ele faz tudo isso? No meu lugar. Ele cura os doentes, dá de comer aos que tinham fome. Enfim, por amor, ele deu a sua vida por nós numa cruz e ressuscitou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Cristo, fazendo-se homem como nós, menos no pecado, quis restabelecer a nossa aliança com o Pai. A aliança perdida pelo pecado do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva. A aliança que perdemos por nossa culpa, pelos nossos pecados. Ele não tinha nenhuma culpa, mas quis pagá-la em nosso lugar. Por quê? Por amor. Um amor muito maior que aquele de São Maximiliano Kolbe. Infinitamente profundo e eterno, esse amor de Jesus. Diria São Paulo: me amou e se entregou por mim. Durante o período da Quaresma, nos preparamos para contemplar este grande mistério do amor de nosso Senhor. O maior amor, diria São Paulo. O Santo Tríduo Pascal, a quinta, a sexta e o sábado santo, é o período mais importante da Semana Santa e de todo o ano, que culmina com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no domingo de Páscoa. Esses dias santos são para que acompanhemos Jesus em cada um dos passos que deu por nosso amor naqueles dias da sua vida. Não é dele aquela cruz que ele leva sobre as costas, mas é minha.
Fui eu que traí a amizade com Deus, com as minhas faltas, com os meus pecados. Ali na cruz, nada é fruto do acaso ou de uma espontaneidade sem sofrimento, mas do seu amor feito oblação por mim, cheio de significado, cheio de entrega, cheio de doação amorosa. Mas então, o que acontece na Semana Santa? Esses dias da Semana Santa, como falava, são dias para acompanharmos Jesus. Então acompanhemos Jesus no Domingo de Ramos, nessa sua entrada triunfal em Jerusalém. Vejamos toda aquela multidão que cobre o chão com ramos de oliveira e de palmeiras e aclama com canções ao Rei de Reis. Rei que tomará posse do seu trono, a cruz e os nossos corações. A entrada do sacerdote na igreja, ao iniciar a Santa Missa, nos faz lembrar essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O povo canta com aclamação e alegria, enquanto o sacerdote entra, se dirigindo ao altar. Ele sobe ao presbitério, assim como Jesus, ao entrar em Jerusalém, está destinado a subir ao Monte Calvário. Ali o sacerdote oferece o sacrifício eucarístico, enquanto Cristo oferece, no alto do Monte Calvário, o sacrifício do seu corpo por cada um de nós. Acompanhemos Jesus na Segunda-feira Santa, quando se dirige a Betânia, à casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria de Betânia, onde Lázaro lhe oferece um banquete em agradecimento pelo milagre que Jesus fez ao ressuscitá-lo. E ali, Lázaro, que oferece esse banquete, Marta, que serve à mesa, e Maria, sempre delicada, que lhe unge os pés com um bálsamo caríssimo, mas por amor a ele. Um exagero? Sim, um exagero de amor, para expressar o tamanho do seu amor pelo seu Senhor, gesto que Cristo reconhece como realizado em vista do dia da sua sepultura, que não poderá ser ungido pela pressa, porque já se aproximava o Shabat. Em contraponto está Judas Iscariotes, o traidor, que coloca preço àquele gesto de amor, dizendo ao Senhor: que desperdício, isso poderia ser vendido por 300 moedas de prata. Sendo que ele colocaria preço à vida de Jesus, dando por ele somente 30 moedas, muito menos que aquele bálsamo. Quão pouco valia nosso Senhor para Judas. A tradição da igreja reconhece nessa mulher aquela mesma pecadora que entra na casa de Simão fariseu, que tinham convidado Jesus para um banquete. Simão vê aquela mulher, Maria de Betânia, e pensa no seu íntimo: se esse homem fosse o profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Mas Jesus, que conhece os pensamentos e os corações de cada um de nós, se aproxima de Simão e diz: Simão, venha cá. Quando entrei na tua casa não me deste o beijo, como é de costume. E desde que entrei, essa mulher não para de beijar meus pés. Tu não me lavaste as mãos, como é de costume. E essa mulher me lavou os pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Tu não me ungistes a cabeça, como é de costume. E essa mulher ungiu meus pés com perfume caríssimo. E aqui a lição. Por isso eu te digo, essa mulher está perdoada não pelos seus muitos pecados, mas porque demonstrou muito amor. É pelo amor que seremos salvos, dirá São João da Cruz mais tarde. Ao entardecer da vida, me examinarão pelo amor. Foi por amor que nosso Senhor se entregou por mim, que deu a sua vida por mim. É o amor que Ele vai ver no nosso coração. Quando nós nos coloquemos diante dEle, Ele vem a nos julgará pelo amor. Essa é a Segunda-feira Santa. A terça e a quarta-feira Santa, a liturgia nos recorda ou nos faz meditar em Cristo que anuncia a traição de Judas e a negação de Pedro. 2 dos seus apóstolos, 2 dos que ele escolheu no alto daquele monte, para estar com ele e enviá-los a pregar. Porque Judas traiu Jesus? O catecismo diz assim: talvez ele frustrado se sentia, esperava um Messias terreno, um rei temporal,
e guerreiro que viesse a derrotar e subjugar os romanos, os poderosos desse mundo, e restabelecer o reino de Davi. E ao ver que aquilo não se concretizava, talvez se frustrou. Confabula com aqueles que queriam matar Jesus. Talvez não levasse a sério essa intenção macabra de alguns fariseus, mas se deixa levar pela conveniência, pela tentação maliciosa do inimigo, e entrega levianamente o seu Senhor por 30 míseras moedas de prata, o equivalente ao preço de um escravo. Depois Jesus, na última ceia, dirá: melhor seria que não houvesse nascido. E Pedro, que se sentia forte e dono de si mesmo, ali também se encontra, porém presunçoso. Mas Cristo anuncia: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quantos propósitos nós também fazemos a Jesus quando nos encontramos emocionados diante da Eucaristia, ou depois de um retiro espiritual, ou de ter recebido uma graça especial no coração? Mas quão fracos e débeis somos ao sair ali do contato com Cristo na Eucaristia, ao voltar para casa depois do retiro. Nós chegamos a esquecer os propósitos, nos acovardamos, como Jesus e como Pedro e como Judas. Nos acovardamos como eles e chegamos inclusive a negar nosso Senhor e pecamos. Para cair basta estar de pé. Nenhum de nós estamos isentos, nenhum de nós é melhor do que Pedro. E é por isso que a gente tem que confiar na graça de Deus, não em nós mesmos, não nas nossas forças. Um dia o Sagrado Coração de Jesus aparecerá uma freirinha, Santa Margarida Maria de Alacoque, na França. E lhe diz: eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se para testemunhar-lhe seu amor. Como reconhecimento, não recebo da maior da parte dele senão ingratidões, por meio das irreverências e sacrilégios, tibiezas e desdéns que usam para comigo. E mais adiante diz a ela: ao menos tu, ama-me. Cristo nos pede isso, pede que o amemos, pede que lhe demos o nosso amor, apesar dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas fraquezas. Quinta-feira Santa. Acompanhemos Jesus e sentemos-nos ao seu lado no cenáculo, durante a última ceia, onde Cristo quis expressar o seu maior amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Assim diz o início do relato da última ceia. Nessa última ceia em que Cristo institui o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio e nos dá o mandamento do amor. Esse amor que Jesus pratica até o fim, servindo os seus, entregando-se como alimento da alma, dando seu próprio corpo e seu preciosíssimo sangue. Pedro se nega a que Cristo lhe lave os pés, como faz um escravo. Mas Cristo disse que não terá parte com ele, se não lhe deixa lavar os pés. E São Pedro se levanta e disse: então não somente os pés, mas o corpo todo. Se nós não nos deixamos tocar por ele, não seremos amados por Cristo. Cristo quer nos tocar dessa maneira, com um gesto de amor, com um gesto de serviço, tocando os pés dos seus, lavando-os e dando um beijo por amor. Deixar-nos tocar por Jesus é o que Ele quer. Palavras e gestos caracterizam todo o ministério de Jesus. Os sacramentos são gestos ditos e realizados em palavras, que significam amor a Deus ou o amor de Deus por nós, melhor dito. Sinais visíveis da graça invisível. Essa é a definição dos sacramentos. Tomai todos e comei, isto é meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é meu sangue. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mostra-me a sua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras, dirá São Tiago. Obras de amor, obras de caridade, que manifestam o tamanho da nossa fé. Quem não ama a seu irmão a quem vê, não ama a Deus a quem não vê, também dirá São Tiago. Os mexicanos têm um refrão muito bonito, eles dizem assim: obras são amores, não buenas razones. Obras são amores, não boas razões.
O verdadeiro amor se expressa com ações e não apenas com palavras bonitas. E as ações, para que tenham significado, têm que ressoar como o som do amor, com o som do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, seria como um sino que toca e não ressoa, dirá São Paulo aos Coríntios. Vivemos num mundo egoísta, egocêntrico, individualista, consumista. Quanto devemos aprender de Jesus? Lembremos de amar como Jesus nos amou. Veneremos, louvemos e adoremos a Jesus na Eucaristia. Agradeçamos a Deus o dom do sacerdócio e rezemos pela santificação de todos eles, de todos os sacerdotes, quanto nós precisamos da oração e da intercessão de cada um dos nossos irmãos. Que sejam verdadeiramente outros Cristos, aqueles que fazem com que Cristo seja alimento para nossas almas, com o pão da palavra e o pão da Eucaristia, esse pão consagrado por amor a mim. Acompanhemos Jesus nessa quinta-feira santa, que após a última ceia se dirige ao Horto das Oliveiras, vigiando e orando para não cair em tentação. Vejamos suas lágrimas e suor misturado com sangue. Escutemos a oração de súplica ao Pai e seu sim obediente, transbordante de amor. Pai, se é possível, aparta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. A vontade humana e divina de Jesus, ali expressada. Ele é consciente da sua missão, mas sente o peso da tribulação. Não obstante, aceita livremente a vontade do Pai. Assume como sua a vontade do Pai. Abraça com mansidão e amor. Cristo me chama a ir com Ele, me chama a vigiar e orar com Ele. Que eu não durma o sono da preguiça, da comodidade ou da indiferença ao longo do meu dia, ao longo da minha vida. Ante a tribulação, não fugir, não ter medo, mas refugiar-se nos braços do Pai, refugiar-se na oração, como fez Jesus. Nessa noite, a Igreja acompanha acordada a Jesus em solene vigília. Nesse combate espiritual, que eu defenda Jesus que será preso. Que eu defenda Ele, defendendo a minha fé, que constantemente é atacada pelas tentações desse mundo. É isso que Cristo nos convida, no seu gesto de entrega, de doação, de valentia, nesse momento de oração no Horto das Oliveiras. Acompanhemos Jesus na Sexta-feira Santa. Vejamos como ele é levado preso pelos guardas do templo para ser julgado na calada da noite, ainda de madrugada, e condenado injustamente. O que alegam os inimigos de Jesus para condená-lo? Assim diz o Catecismo, no número 574 a 576. A expulsão de demônios, o perdão dos pecados, a cura em dia de sábado, uma interpretação original, diziam eles, dos preceitos da pureza da lei, sobretudo da sacralidade do templo, e a fé no Deus único. Familiaridade com publicanos e com pecadores públicos, possessão demoníaca, blasfêmia, falso profetismo e outros crimes que eles alegam. A inconsistência dessas acusações, a injustiça ao não deixá-lo defender-se e não escutar as poucas testemunhas que ali estavam para defender Jesus e que advogavam por ele. Podemos acompanhar Jesus quando nossa fé é atacada, quando questionam nossas crenças, nossos bons costumes, nossa conduta, tão distantes da cultura atual, e somos apontados pelos outros, questionados por eles. Acompanhemos Jesus dessa forma. Acompanhemos Jesus também, que é levado forçado ao pretório, como um criminoso que é julgado, e Jesus que é julgado pelo covarde Pilatos. Quem vê a sua inocência, mas por medo das autoridades do lugar, das autoridades religiosas do lugar, e pela conveniência do momento, comete uma série de injustiças, uma atrás outra, não se importando com a verdade que lhe intriga a mente. E ele até questiona Jesus, o que é a verdade? Essa verdade que atiçava a sua alma e que estava diante dele e não reconhecia, pela sua covardia. Ele, Pilatos, ao inocente manda
flagelar e manda-o flagelar quase até a morte. Zomba apresentando-o como rei dos judeus, solta um criminoso em seu lugar, atende o desejo do povo e o condena à crucifixão. E como se isso não bastasse, como se não bastasse tamanha injustiça, covardemente se lava as mãos, dizendo que aquela decisão não era dele. Observemos aquela mesma multidão que lhe aclamava com hosanas no domingo de Ramos e que agora grita: crucifica-o, crucifica-o. E esses somos nós cada vez que pecamos, esses somos nós cada vez que escolhemos o pecado, cada vez que decidimos escutar a palavra do pecado, da tentação, em lugar de escutar a voz do Espírito Santo que clama no nosso coração. Ali, com o nosso pecado, com as nossas más decisões, gritamos: crucifica-o. Acompanhemos Jesus, que abraça e beija a cruz. Quão comovente é aquela cena no filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson, quando Cristo cai de joelhos, quando lhe apresentam a cruz, a abraça e a beija. Como se estivesse beijando a cada um de nós, é isso que eu sinto. E desejando ardentemente aquele momento para provar o seu amor por mim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele sabia que era nós que deveríamos carregar aquela cruz, mas é Ele quem carrega por nós. Acompanhemos Jesus em cada estação da Via Sacra. Com a pesada cruz dos nossos pecados sobre o seu corpo flagelado, Ele a leva, e a leva com força, e a leva por amor. Até hoje, enquanto os peregrinos cristãos que passam pelas ruas da antiga Jerusalém fazendo a Via Sacra são zombados. Eu experimentei isso todas as vezes que fui àquele lugar, sendo caçoados, sendo hostilizados por repetirem o mesmo gesto de Jesus por aquelas ruas abarrotadas de pessoas. Quantos de nossos irmãos católicos hoje em dia vivem esses dias santos como dias de festa e de feriado? Com indiferença. E passamos pelas ruas e sentimos o cheiro do churrasco, o barulho da festa, o cheiro e o som da indiferença. A mesma indiferença daqueles pelos quais Jesus passava carregando a cruz e não estavam nem aí para Ele. Coloquemo-nos ao lado da Virgem Maria no momento da crucifixão de seu filho Jesus. Quanta dor para aquela mãe! Indizível a dor de uma mãe que perde um filho. Só quem passa por isso sabe o que é. Indizível foi a dor que Cristo viu naquela viúva de Naim que levava seu filho a ser sepultado. Mas infinito foi seu amor, sua compaixão, ao ressuscitar aquele menino, trazendo-o de volta aos braços de sua mãe. Jesus via naquela cena a dor que sofreria sua mãe ao vê-lo crucificado e não poder privá-la dessa espada que estava destinada a traspassar-lhe a alma. Quanta dor para Jesus ao ver a dor da sua mãe. Escutemos as palavras de Cristo, aquelas 7 últimas palavras ditas no alto da cruz, cumprindo até o último suspiro a vontade do Pai, abrindo assim as portas do céu para mim, seu lado aberto pela lança, seu sangue redentor sendo derramado, lavando os meus pecados. Pelas suas chagas, nós fomos curados. Morrendo, venceu a morte, o pecado e o demônio, por amor a mim. Tudo está consumado, tudo está cumprido. Cristo derrama até a sua última gota, expressando o seu amor, cumprindo a sua missão por mim. Chegamos ao Sábado Santo e aqui a Igreja nos convida a acompanhar a Nossa Senhora, a Virgem das Dores, a Pietà. Eu gosto de lembrar nessa ocasião algo que sempre me tocou muito. Aquela imagem da Pietà de Michelangelo, que se encontra na nave lateral da Basílica de São Pedro, ao lado direito, tem um significado muito importante. A palavra sinceridade vem daí. Os artistas clássicos romanos e gregos, eles quando faziam uma estátua de mármore, eles a esculpiam com muito cuidado, com muito detalhe. Mas era muito difícil talhar o mármore sem rachá-lo ou sem quebrar alguma parte.
Então os artistas, sobretudo se eram iniciantes, eles, quando terminava aquela estátua de mármore, ficava alguma imperfeição, então eles cobriam com cera, para poder ocultar aquela rachadura. As imagens de mármore, quando eram vendidas, eram colocadas no jardim fora, porém aquelas que estavam rachadas, eles colocavam à sombra. Então o comprador, quando via aquela estátua bonita, pegava ela, levava à sua casa, ao seu casarão, colocava no jardim, e quando a luz do sol batia, esquentava e derretia a cera daquela imperfeição. Michelangelo, quando fez a Pietà, ele diz: essa é la Madonna sincera, sine cera. Essa é a Virgem Maria, a minha Senhora, Madonna mea Domina, sem cera. Ou seja, não oculta nada do que ela tem no seu coração, nada do que tem na sua alma. Sem rachaduras, íntegra. E ali está Nossa Senhora, íntegra. Apesar da dor que tinha lhe partido a alma, Nossa Senhora acolhe nos seus braços o seu Filho Jesus, contempla o mistério daquele amor, de tamanho amor. E é isso que nos convida. Ela que foi sua primeira discípula, que jamais abandonou e sempre o amou. Sentemo-nos ao lado dela, ao lado de Maria, choremos com ela a morte de nosso Senhor, escutemos todas aquelas coisas que ela meditava no seu coração e que com certeza também meditava ali, e meditar também eu ao lado dela. Maria já não se encontra no sábado santo com Cristo nos seus braços, mas o Cristo está no sepulcro. E ela, onde quer que estivesse, a tradição diz que ela se encontrava no cenáculo junto com os apóstolos, com certeza meditava no seu coração tudo isso. Meditemos nas nossas faltas, nos nossos pecados, que flagelaram o corpo de Cristo, que fez pesar aquela Santa Cruz, os pecados que cravaram seus pés e suas mãos naquele madeiro, que traspassaram seu coração. E dizer a ela, dizer a Maria: perdão, mãe, ele fez isso por mim, porque eu não era capaz de dizer sim. Ele disse que sim, e tu também, por mim. Acompanhemos Maria na espera da ressurreição de Cristo. Ela não sabia direito, mas acreditava e esperava com esperança teologal na promessa feita pelo seu Filho. Com Maria saltemos de alegria ao ver o seu Filho, o seu Senhor glorioso, com a palma da vitória na mão, dizendo: eu venci o mundo pelo amor, eu venci o mundo pela entrega, eu venci o mundo por ti. Acompanhemos Maria nesse dia, exultemos de alegria com Maria Madalena, ao escutar seu nome dito pelo Cristo ressuscitado, Maria, e pular nos seus pés e abraçá-lo. Alegremos-nos com os apóstolos, ao ver suas chagas, sou eu. Reafirmemos nossa fé ao tocar suas gloriosas chagas como São Tomé. Abramos nossos olhos e o coração a Deus, ao receber o pão partido na Eucaristia, como os discípulos de Emaús, e corramos a anunciá-la aos irmãos: é verdade, Ele ressuscitou e vive. É assim que a Igreja nos chama a viver a Semana Santa. É assim que a Igreja nos convida a reviver e a caminhar com Jesus, acompanhando os mistérios do seu amor. Mas como quero acompanhar Jesus nessa Semana Santa? Como você quer acompanhar Jesus nessa Semana Santa? Quer ser discípulo? Quer ser dos que olham de longe? Ou quer ser juiz? Tem muitas maneiras de estar nessa Semana Santa. Quer ser dos que vendem como Judas? Ou dos que ajudam como Simão Cirineu? Segui-lo de longe como Pedro? Ou chegar até a cruz como Maria, João e Maria Madalena? Ser dos que lavam as mãos como Pilatos? Ou quer secar o seu rosto como a Verônica? Quer eliminá-lo como os fariseus e como o sumo sacerdote? Ou deixar-se encontrar por ele como Maria Madalena? Quer vê-lo sofrer como os discípulos do mal? Ou está disposto a sofrer com ele como o verdadeiro discípulo cristão? Ser dos que cumprem as ordens
como os soldados do templo que prenderam Jesus na calada da noite, ou contagiar-se dos seus sentimentos, como o Cirineu e as santas mulheres? Ser dos que abandonam, como Judas, ou dos que estão ao seu lado, como Maria, sua mãe? Ser dos que riem, como os romanos, ao mando dele, ou dos que se doem pela sua condenação? Ser dos que não sabem do que fazem, como os pagãos, ou dos que querem fazer a sua vontade, como Maria, desde o seu primeiro sim? Ser dos que permitem a injustiça, como o criminoso Barrabás, que é solto em lugar do inocente, ou dos que sabem que Jesus é o justo? Como quer estar nessa Semana Santa? Na paixão há muitas maneiras de estar. Pare, pense e decida. Como gostaria de estar nessa paixão? Como Judas? Como Pedro? Como soldados? Como sumo sacerdote? Ou como Pôncio Pilatos? Como Maria, a mãe de Jesus? Como João e Maria Madalena? Ou como Cirineu? Como Barrabás? Ou como a Verônica? Como fariseu? Ou como discípulo? Ou como povo? Ou como juiz? Você decide como você quer estar ante Jesus durante essa Semana Santa. Essa é a Semana Santa, um período para que recordemos o grande amor de Cristo por nós, colocando-se, sofrendo, morrendo no meu lugar para alcançar minha vida, a vida com maiúscula. É um período de dor, mas sobretudo é um período de esperança. Esperança de que um dia nos encontraremos com Ele no céu, como São Maximiliano Kolbe e todos aqueles que acreditaram na sua mensagem de amor e fizeram o mesmo como Ele e o mesmo por Ele. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu estou disposto a viver esse amor acompanhando Jesus. Que tenha uma santa Semana Santa.